No princípio de tudo, antes que houvesse qualquer noção de tempo, espaço ou matéria, havia apenas Deus. Nada existia além dele. Nenhuma estrela brilhava, nenhum som ecoava, nenhuma vida respirava. Então Deus decidiu criar. A Bíblia inicia sua narrativa com uma declaração simples e ao mesmo tempo profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase não apenas apresenta o início do mundo, mas revela que tudo o que existe tem uma origem divina. Nada surgiu por acaso, nada foi fruto do caos. Tudo começou com um propósito. No início, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então Deus falou. Quando Deus fala, a criação responde. Com sua palavra, Deus disse: haja luz. E a luz surgiu, rompendo as trevas. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. Deus criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. Criou os mares e fez surgir a terra seca. Da terra, fez brotar plantas, árvores e frutos, cada um segundo a sua espécie. Depois, Deus criou os luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para marcar tempos e estações. Criou os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu que tudo era bom. Mas ainda faltava algo essencial. Faltava alguém que pudesse se relacionar com ele de forma consciente, alguém que refletisse sua imagem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Diferente de toda a criação anterior, o ser humano não foi apenas chamado à existência. Deus o formou com suas próprias mãos, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim nasceu Adão. Adão não era apenas uma criatura viva, mas um ser espiritual, emocional e racional. Ele caminhava com Deus, falava com Deus e conhecia a presença de Deus. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um lugar de perfeita harmonia. Ali não havia dor, medo, sofrimento ou morte. Havia provisão abundante, beleza e paz. Mas Deus percebeu que algo ainda não estava completo. Adão estava só. Então Deus fez Adão cair em profundo sono, e de sua costela formou a mulher. Quando Adão acordou, declarou com alegria: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela se chamou Eva, porque seria a mãe de todos os viventes. Adão e Eva viviam nus, mas não sentiam vergonha. Viviam em total inocência e comunhão com Deus. No centro do jardim havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem clara: de toda árvore vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão. Não era uma regra arbitrária, era um convite à obediência, à confiança e ao relacionamento. Mas um dia a serpente apareceu. Astuta e enganadora, ela começou a questionar a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não morrerão. Vocês serão como Deus. A dúvida foi plantada. Eva olhou para o fruto. Parecia agradável. Parecia desejável. Ela comeu e ofereceu a Adão, que também comeu. Naquele momento algo se quebrou. Os olhos deles se abriram, mas não para o bem. A inocência foi perdida. A vergonha nasceu. O medo tomou conta. Eles perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus. Quando Deus veio ao jardim, chamou: Adão, onde você está? Não porque Deus não soubesse, mas porque queria um relacionamento restaurado. Adão respondeu com medo. Eva justificou suas ações. A serpente foi amaldiçoada. O pecado havia entrado no mundo. Como consequência, a terra foi amaldiçoada, o trabalho se tornou pesado e a morte passou a fazer parte da realidade humana. Adão e Eva foram expulsos do jardim, para que não comessem da árvore da vida em estado de pecado. Mas mesmo ali, Deus demonstrou misericórdia. Ele fez roupas para Adão e Eva e fez uma promessa poderosa:
que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Era a primeira promessa de redenção, a primeira esperança de salvação. O tempo passou, e Adão e Eva tiveram filhos, entre eles Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho. Caim ofereceu algo sem coração. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O coração de Caim se encheu de inveja. Deus o alertou: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Caim não ouviu. No campo, ele matou seu irmão Abel. Foi o primeiro assassinato da história humana. A violência, o ódio e a maldade começaram a se espalhar. A humanidade cresceu em número, mas também em corrupção. A Bíblia diz que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Então Deus se entristeceu. Mas, em meio a tanta corrupção, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Deus decidiu preservar a vida por meio dele. Ordenou que Noé construísse uma arca, uma tarefa gigantesca, feita em meio a zombarias e incredulidade. Durante muitos anos, Noé construiu a arca, obedecendo fielmente. Quando chegou o tempo, os animais entraram 2 a 2. Então as chuvas começaram. Choveu 40 dias e 40 noites. As águas cobriram toda a terra, mas a arca permaneceu firme. Depois de muitos dias, as águas baixaram. A arca repousou sobre o Monte Ararate. Quando Noé saiu, ofereceu um sacrifício a Deus. E Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, colocou o arco-íris no céu. A humanidade recomeçou mais uma vez. Mas novamente, o orgulho tomou conta dos corações. As pessoas decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, para fazerem um nome para si mesmas. Essa construção ficou conhecida como a Torre de Babel. Deus confundiu as línguas, e os povos se espalharam por toda a terra. Mesmo assim, o plano de Deus continuava. Ele escolheu um homem chamado Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu. Deus prometeu que faria dele uma grande nação e que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa atravessaria gerações e apontava para algo muito maior. Era o início da grande história da redenção. Uma história baseada na Bíblia. Uma história que ainda está sendo escrita. A promessa que Deus fez a Abraão não era apenas para aquele momento específico da história. Ela atravessaria gerações e moldaria o destino de um povo inteiro. Abraão creu em Deus, mesmo sem compreender totalmente como tudo se cumpriria. Ele deixou sua terra, sua família e sua segurança, confiando apenas na voz que o chamava. Abraão viveu como estrangeiro em terras desconhecidas. Armou tendas, caminhou por desertos e enfrentou desafios constantes. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Durante muitos anos, Abraão e sua esposa, Sara, esperaram por um filho. A espera foi longa, marcada por dúvidas, erros e tentativas humanas de antecipar o plano divino. Mas Deus não se esqueceu. Quando Abraão já tinha 100 anos e Sara era estéril e idosa, o impossível aconteceu. Sara concebeu e deu à luz um filho. Seu nome foi Isaque, que significa riso, pois Sara riu quando ouviu a promessa e depois riu de alegria ao ver Deus cumprir sua palavra. Isaque cresceu como o filho da promessa, lembrando diariamente que Deus é fiel ao que diz. Ele aprendeu desde cedo que sua vida existia porque Deus havia intervindo. Isaque se tornou um homem tranquilo e obediente, caminhando nos passos de seu pai. Em um momento marcante, Deus decidiu testar a fé de Abraão. Pediu que ele oferecesse Isaque como sacrifício. Foi uma prova profunda, que tocava diretamente na promessa. Abraão obedeceu, confiando que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho, se fosse necessário. No momento final, Deus interveio. Um cordeiro foi providenciado para o sacrifício. Aquela cena revelou uma verdade eterna. Deus não deseja sacrifícios humanos, mas obediência e fé. Mais do que isso,
apontava para um sacrifício maior que ainda viria no futuro. Isaque se casou com Rebeca, e dela nasceram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mesmo antes de nascerem, Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú cresceu impulsivo, ligado às coisas imediatas. Jacó era mais reservado, calculista e persistente. Em um momento de fraqueza, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mais tarde, Jacó, incentivado por sua mãe, enganou Isaque e recebeu a bênção destinada ao irmão mais velho. Esse engano trouxe consequências profundas. Jacó precisou fugir, deixando sua casa, sua família e tudo o que conhecia. Durante essa fuga, Jacó viveu uma experiência que mudaria sua vida. Em uma noite, dormindo ao relento, teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. No topo da escada estava o próprio Deus, que reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque. Ao acordar, Jacó disse: "Certamente o Senhor está neste lugar." Aquele encontro marcou o início de uma transformação interior. Jacó seguiu sua jornada, trabalhou, formou família e prosperou. Após muitos anos, em um encontro intenso com Deus, Jacó teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. A partir dele, nasceria uma nação. Israel teve 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. Entre eles, havia um jovem chamado José. José era diferente dos irmãos. Era sonhador, sensível e profundamente ligado a Deus. Seu pai o amava de maneira especial, o que despertou inveja nos outros filhos. José começou a ter sonhos que indicavam que um dia ele estaria em posição de autoridade sobre sua família. Em vez de compreenderem, seus irmãos se encheram de ódio. Aproveitando uma oportunidade, venderam José como escravo para mercadores que iam para o Egito. Para encobrir o crime, mentiram ao pai, fazendo-o acreditar que José havia morrido. José foi levado ao Egito, um país estranho com outra língua e outros costumes. Mesmo assim, Deus estava com ele. José foi comprado por Potifar, um oficial egípcio, e prosperou em tudo o que fazia. Sua fidelidade e caráter chamaram a atenção. No entanto, mais uma vez, a injustiça o alcançou. Falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Mesmo ali, Deus permaneceu com ele. José ganhou a confiança do carcereiro e passou a cuidar dos outros presos. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó. Um deles foi restaurado ao seu cargo, mas se esqueceu de José. Anos se passaram até que o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Então, finalmente, lembraram-se de José. Chamado às pressas, José interpretou os sonhos do faraó, revelando que viriam 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Além disso, apresentou um plano estratégico para salvar o Egito e as nações ao redor. O faraó reconheceu que Deus estava com José e o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. José passou de escravo a líder, de prisioneiro a governador. Quando a fome atingiu a região, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Após testá-los, José revelou sua identidade em lágrimas. Ele declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." José perdoou seus irmãos e trouxe toda a sua família para viver no Egito. Israel desceu ao Egito com seus filhos, e ali o povo cresceu e se multiplicou. Com o passar do tempo, levantou-se um novo faraó que não conhecia José. Temendo o crescimento dos hebreus, ele os escravizou. O povo de Israel passou a viver sob dura opressão, trabalhando como escravos e sofrendo violência constante. O clamor do povo subiu aos céus. Em meio a esse cenário de dor, nasceu um menino chamado Moisés. Para salvá-lo do decreto de morte, sua mãe o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o criou como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio, aprendendo a sabedoria do Egito.
mas seu coração permanecia ligado ao seu povo. Ao presenciar a injustiça contra um hebreu, matou um egípcio e precisou fugir para o deserto. No deserto, Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas. Longe do luxo do palácio, Deus estava moldando seu caráter. Um dia, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus. Deus disse que havia visto a aflição do seu povo e ouvido o seu clamor. Chamou Moisés para libertar Israel do Egito. Moisés hesitou, sentiu-se incapaz, mas Deus garantiu sua presença. O tempo da libertação havia chegado. Depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito, com mão forte e poderosa, a jornada rumo à terra prometida começou. Mas a liberdade física era apenas o primeiro passo. O coração do povo ainda precisava ser transformado. Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca, presenciando um dos maiores milagres da história. Logo após a vitória, cânticos de louvor ecoaram. Mas não demorou para que a murmuração tomasse lugar da gratidão. No deserto, o povo sentiu sede, fome e medo. Esqueceram-se rapidamente do poder que os havia libertado. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel. Ele fez brotar água da rocha e enviou maná do céu, um alimento diário que sustentava o povo todas as manhãs. A cada dia, Deus ensinava uma lição: dependência. Israel chegou ao Monte Sinai, onde Deus se revelou de forma poderosa. Relâmpagos, trovões e uma nuvem espessa cobriram o monte. Ali, Deus chamou Moisés para subir e receber sua lei. No Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos. Não eram apenas regras, mas princípios para viver em relacionamento com Ele e com o próximo. A lei revelava o caráter santo de Deus e mostrava ao povo como deveriam viver como uma nação separada. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se impacientou. Sentiram falta de algo visível para adorar. Então construíram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Foi uma grave traição. Quando Moisés desceu do monte e viu o pecado do povo, seu coração se entristeceu profundamente. Mesmo assim, ele intercedeu por Israel. Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança, mas deixou claro que o pecado traz consequências. A jornada pelo deserto durou 40 anos. Não porque o caminho fosse longo, mas porque o coração do povo ainda precisava aprender a confiar. Muitos morreram no deserto por causa da incredulidade. Apenas uma nova geração entraria na terra prometida. Antes de morrer, Moisés discursou ao povo, relembrando tudo o que Deus havia feito. Ele os exortou à obediência e à fidelidade. Em seguida, Deus chamou Josué para liderar Israel. Josué assumiu a liderança com temor, mas também com coragem. Deus lhe fez uma promessa clara: seja forte e corajoso, eu estarei com você. Ao entrarem na terra prometida, o primeiro grande desafio foi Jericó. A cidade era fortificada, aparentemente impossível de ser conquistada. Deus deu uma estratégia incomum: marchar ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas, os muros caíram. Israel aprendeu que a vitória não vinha da força, mas da obediência. Após a morte de Josué, iniciou-se um período turbulento, conhecido como o Tempo dos Juízes. Israel não tinha rei, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O povo se afastava de Deus, sofria opressão, clamava por socorro, e Deus levantava um juiz para libertá-los. Esse ciclo se repetiu várias vezes. Entre os juízes, destacam-se Débora, Gideão e Sansão. Cada um com características diferentes, mas usados por Deus, apesar de suas limitações. O livro de Juízes revela uma verdade profunda. Quando o povo se afasta de Deus, o caos se instala. Com o tempo, o povo pediu um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Deus permitiu, mesmo sabendo que isso traria consequências. O primeiro rei foi Saul. Saul começou bem, humilde e escolhido por Deus. Mas, com o tempo, tornou-se desobediente e orgulhoso. Ele passou a agir segundo sua própria vontade, ignorando a palavra do Senhor. Por causa disso, Deus o rejeitou como rei. Então Deus escolheu um novo rei.
Não alguém impressionante aos olhos humanos, mas um jovem pastor chamado Davi. Davi foi ungido ainda jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Passou por anos de espera, perseguição e provações. Mesmo assim, manteve seu coração alinhado com Deus. Davi enfrentou gigantes, venceu inimigos e escreveu salmos que até hoje expressam fé, dor, arrependimento e esperança. Ele não foi perfeito, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Após a morte de Saul, Davi se tornou rei de Israel. Ele unificou o reino, estabeleceu Jerusalém como capital e conduziu o povo a um tempo de estabilidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que de sua descendência viria um reino eterno. Essa promessa apontava para o futuro. Davi teve um filho chamado Salomão, conhecido por sua sabedoria. Salomão pediu a Deus discernimento para governar, e Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Sob o governo de Salomão, Israel viveu um período de grande prosperidade. O templo foi construído em Jerusalém, tornando-se o centro da adoração ao Senhor. No entanto, com o passar do tempo, o coração de Salomão se desviou. Influenciado por alianças políticas e casamentos com mulheres estrangeiras, ele permitiu a idolatria em Israel. O reino começou a se dividir. Após a morte de Salomão, Israel foi separado em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Reis bons e maus se alternaram. Profetas foram enviados para alertar o povo, chamando-os ao arrependimento. Entre esses profetas estavam Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias. Eles denunciaram o pecado, mas também anunciaram esperança. Falaram de um tempo futuro em que Deus restauraria seu povo. Apesar dos avisos, o povo persistiu na desobediência. Como consequência, Israel foi levado ao cativeiro. Primeiro o reino do norte, depois Judá. Jerusalém foi destruída e o templo arrasado. O povo foi levado para terras estrangeiras, longe de casa. Parecia o fim. Mas Deus nunca abandonou sua promessa. Mesmo no exílio, ele levantou homens fiéis como Daniel, que permaneceram firmes apesar da pressão. Deus mostrou que ainda estava no controle da história. Os profetas anunciaram que o exílio não seria eterno. Um dia, o povo retornaria. Mais do que isso, um Salvador viria. Um Messias. Um rei diferente de todos os outros. Alguém que não libertaria apenas de inimigos externos, mas do pecado. A história estava sendo preparada.